Olá pessoal, estamos aqui na propriedade do agricultor familiar Abelmanto Carneiro, aqui no município de Riachão do Jacuípe, onde a gente vai apresentar, fazer uma videoaula, né, virtual do projeto Bahia Produtivo para os encontros, né, devido à pandemia, os encontros não pode ser presencial, e hoje aqui vamos trabalhar com o tema, né, sobre solo. Abel vai mostrar algumas experiências dele. Então é muito importante porque as famílias do projeto Bahia Produtiva, principalmente na cadeia de grupos de produção, onde as famílias vão receber projetos do PAIS, que é um projeto agroecológico integrado sustentável. E é muito importante para as famílias entenderem a questão do solo, o que é que o solo precisa, quais são os nutrientes. Então aqui a gente vai mostrar através dessa videoaula com o agricultor essa experiência. Então aqui Abel pode se apresentar e começar a mostrar sobre o tema. Então olha, eu vou puxar um pouco assim, né, pra gente ver se a gente consegue falar melhor. Eu sou o Abelmanto, né, o mais conhecido o Abel, como o Ivan acabou de falar, e sou esse agricultor experimentador, e nós estamos aqui justamente para a gente estar passando um pouco dos nossos experimentos, das nossas experiências, e tentar fazer diferente, mostrar para as pessoas que é possível a gente viver nesse lugar. E aí nós vamos fazer algumas práticas, mostrar para vocês como realmente é possível. Vários experimentos foram feitos e alguns eu trago aqui as conclusões, né? Isso, Ivan Berg, qual é a melhor forma, o melhor caminho de você ter um bom resultado em termos de cultivo. Exato, então é isso que o agricultor aqui vai mostrar, as experiências, né? Principalmente vamos trabalhar o que, Abel, aqui? Primeiro nós vamos conhecer o solo, porque muitas das vezes as pessoas não conhecem a fundo o que realmente é um solo. Às vezes as pessoas imaginam que solo é o mesmo que terra, terra é uma coisa, solo é outra. Você tem muito conhecimento disso. Simplesmente a gente tem uma área de terra, mas um solo, para ser solo de forma produtiva, tem que ser diferenciado. O que é um solo? Uma coisa transformada através de uma ação de microbiana que vai fazer com que transforme uma terra em solo. Exato, eu acho que assim, Abel, a gente vê os agricultores, eles tiram muito do solo, né, para fazer os plantios. Sim. E não recompõe, não faz assim, saber mesmo o que é que o solo precisa para determinada planta, da produção e tudo isso. Porque assim, viu, Ivan Berg, todos que vai nos acompanhar, a gente, para fazer uma planta produzir bem vigorosa aí, com boa capacidade de vegetativo, eu preciso dar condição a essa planta. E para eu dar condição, eu preciso entender vários fatores, a questão solo fértil, a questão pH do solo, a gente saber nutrição daquelas plantas, porque se a gente não sabe, alguma deficiência vai aparecer, alguma anomalia, você não vai conseguir corrigir. E a melhor forma de você fazer isso aí, primeiro você, no caso, trabalhar esse solo e dar condição a essa planta produzir bem. E nós vamos fazer aqui, primeiro, conhecer o solo, né? A gente vai ver a questão do pH, a gente vai ver a questão de um solo mais apropriado para cultivo, né? Aquele que a gente chama solo fértil. Nós vamos fazer alguns testes simples que vai dar condição a você entender o que realmente é um solo produtivo e um solo não produtivo, né? E aí a gente vai para campo mostrar para vocês passo a passo como realmente se deve trabalhar a agricultura ou trabalhar qualquer linha de vegetal, né? Então, para isso eu tenho vários apetrechos aqui para a gente conhecer, né? Existe dentro da linha da cadeia agronômica vários argumentos ou vários instrumentos, e nós temos uma coisa muito divulgada que é o famoso NPK, os nutrientes macros, né? E como também os micros, e eu trago alguns aqui muito conhecido, que poucas pessoas utilizam, muitas das vezes desperdiça, viu, Ivan Berg? Se puder, viu,
a gente aproximar um pouco para a gente conhecer. Ó, aqui eu tenho para mostrar para vocês a terra vegetal, viu? Só que aí vem, a terra vegetal é riquíssima, né? Só que aí ela corre o risco, Ivan Berg, de você trabalhar uma planta com vida mais longa, ela trazer um índice de cochonilha de raiz, que vai acarretar, na verdade, sério transtorno no processo vegetativo dessa planta. A gente traz aqui o humus da minhoca, ótimo, isso aqui é um humo muito rico, porém esse humo aqui é um dos elementos que me traz um pH neutro, ideal para qualquer tipo de cultura. Você pode pegar e colocar diretamente a planta, né? Nós temos uma coisa chamada serrapilheira, você sabe o que é? Não. Eita, lá, sabe sim, sabe sim. Serrapilheira é um tipo de adubo, inclusive parecido com o humo de minhoca, porém ele é mais soltinho, mais leve e com a maior capacidade de drenagem, né? A serrapilheira, por favor, eu vou trazer você aqui para a gente conhecer um pouco todas as características. Eu vou trazer você aqui, por favor. A serrapilheira é um material tipo esse, ó. É um material tipo esse. É a chamada terra de quixabeira? Ó, terra de quixabeira porque eu peguei exclusivamente da quixabeira. Estava mais próxima, pode ser terra de caatinga, mas com a maior concentração de folha, aquela parte superficial, aquela que fica tipo um colchão de folha. Aí você vai tirar só aquilo ali. Quando você tira essa serrapilheira, o que vai ficar embaixo daquela terra mais escura é chamada terra vegetal. Porém, ela compacta quando você usa só ela. Quando eu utilizo aqui a serrapilheira, se usar só isso aqui, a planta não vai sobreviver bem porque ela fica muito solta as raízes. Qualquer coisa o vento está tombando. Então a gente vai usar isso aqui e vai a gente trabalhar uma coisa chamada substrato, né? Existem várias formas de substrato. Substrato para a gente trabalhar olericultura, ou seja, hortas. Substrato para a gente trabalhar plantas ornamentais, substrato para germinação, para floração, e assim a gente vai fazer todo esse processo acompanhando passo a passo. Eu vou fazer um substrato junto com vocês aqui, inclusive para plantas ornamentais, que serve também para as hortaliças, naquela que a gente chama me passou aqui agora, para a gente fazer a área de mudas de planta. E aí a gente vai fazer a sementeira, fazer a sementeira. A sementeira é uma coisa que você vai deixar ela toda disponível, depois você vai fazer os transplantes, planta por plantinha. É como se fosse uma coisa dessa aqui. Aqui é uma coisa simplificada, né? É como se fosse uma dessa aqui. Aqui eu tenho uma mini sementeira, só que aqui é de plantas ornamentais. Então eu usei um substrato apropriado, riquíssimo, né, de nutrientes, macros e micros. E aí eu disponibilizei para ele germinou, agora eu vou pegar daqui e transplantar. Então é isso que a gente vai fazer. Só que para isso existem alguns fatores. A gente saber a capacidade de micro-organismo que tem e também a gente saber corrigir pH, né? Porque o pH ideal para o cultivo, ela precisa estar em torno de 6,5 de 6,5 até 7, que é tolerável até 5 o pH. Mais que isso, menos que isso, já fica ácido. Mais que 7 já é alcalino e a planta começa a ter problema. E para isso, viu, eu vou trazer você aqui para a gente conhecer várias formas. Existe um jeito da gente conhecer através de algumas soluções, né? Existe uma solução chamada vermelho de fenol, que a gente vai lá e coloca isso na água. Existe uma solução que é extraída do repolho roxo, que você também identifica pH. E existe também, aí vem também o pH-metro, que esse é um digital, existe o analógico. Eu vou mostrar para vocês e a gente pode fazer um teste aqui para vocês verem como realmente medir o pH. Para a gente medir o pH. Porque se eu não conheço o meu solo, muitas vezes a gente vai, mesmo que dá aquele ditado popular, mesmo que dá um tiro no pé. Você está tentando dar certo, mas as coisas estão dando errado. Um aparelho desse tem um custo alto? Não muito. Esse aqui ele está custando em torno aí de 150 depois de prontinho com frete, né?
porque esse é digital, mas existe um analógico que fica em torno aí de R$ 70 quando chega em casa, viu? O que esse aparelho me dá? Me dá o pH, me dá luminosidade, me dá umidade relativa e também umidade do solo. Então é 4 aparelhos em um que vai me dar um resultado excelente. Um solo para produzir bem, ele precisa estar numa proporção de 25% de água e 25% de ar. Se eu não tenho esse solo com essa característica, alguma coisa vai acontecer no sistema foliar da planta, ou seja, no sistema vegetativo. Muitas vezes vai atrofiar o crescimento, não vai fazer boa formação folhosa, não vai produzir flor, não vai produzir fruto se for o caso. E aí você precisa, no caso, criar a condição. Então é muito importante os agricultores, principalmente quem produz hortaliça, quem produz coisa, eles ter esse saber mesmo o pH do solo, né? Porque para muitas vezes você não tá investindo em um solo ácido, em um solo que está com pH baixo, não é isso? Então... Porque assim, Berg, ó, todos os nossos solos, ele ou é ácido ou é levemente ácido, viu? Se a gente fazer um teste aqui agora do solo, a gente vai encontrar um solo aqui com mais ou menos 5.5, 4.2, né? E o melhor que a gente encontra aqui é 6 o pH. Então um pH 6 é tolerável, mas menos que isso, até 5,5 é tolerável a planta, de acordo também com o tipo de planta, né? Bom, aqui eu tenho o pH, já está no sistema pH, entendeu? Ele sempre vai me dar o valor neutro. Vem cá, faça favor também, você pode vir. Aqui está me dando pH neutro, está dizendo que é 7, neutro. Então aí a gente vai chegar, tem essa haste, aqui tem um sensor. Esse sensor vai fazer a leitura do solo, quanto também da água, e vai dizer o que é que aquele solo está. Vamos fazer isso aqui? Bora fazer o teste. Eu vou fazer simplesmente em um vaso desse aqui, que esse solo, essa planta aqui, ela não é uma planta exigente de pH neutro. Ela quer um pH 6, 5,5, 6,6. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar essa haste aqui, ó. Observe que ele começou a fazer a leitura. Eu vou dar um tempo. Não estou vendo aqui como é que tá. Tá ok, Vanberg? Zero. Tá aqui. Bom. O pH desse substrato para essa roda deserto tá 5,5, viu? Então é tolerável, tá não para ver? Pronto, é tolerável. Esse aqui te dá precisão. Existe uma forma de se fazer com bicarbonato de sódio, com vinagre. Ele te dá uma aproximação. Você vai chegar lá, colocar lá e dissolver uma água com bicarbonato de sódio. E ele, se borbulhar, significa que ele é ácido. Se não borbulhar, no caso, significa que ele é neutro ou alcalino. E só que te dá não te dá uma precisão, te dá uma margem que ele é ou não é. E aqui te dá o resultado em números, né? Que esse aqui é o digital, tá vendo? Existe o analógico, inclusive eu tenho o analógico aqui. Ah, eu vou conhecer aqui a umidade do solo, né? Eu mexi um pouco aqui, ele caiu, pronto. 5,5. Ó, está marcando 27 graus e aqui está dizendo que está úmido e aqui está dizendo que a umidade relativa é alta. Só que não dá em número, que é isso aqui, ó. Se eu chegar aqui, ó, aqui é luminosidade, ó, aqui é luminosidade. Ó, quando eu coloco aqui, já está dizendo que está totalmente nublado, sem nenhuma luminosidade. Quando eu tiro aqui, ele vai vir dizer que tem muito raio de sol. O raio de sol a gente precisa estar numa proporção média de, inclusive para hortaliça, de 50% de filtração, que aí no caso te dá uma boa condição. Tempo agora do inverno não, porque nós vamos ter uma temperatura menos favorável a qualquer tipo de cultura, inclusive aquelas mais sensíveis.
Então tá aqui. Deu para ver, né, gente? Esse aqui tá dizendo a umidade, tá entendendo? Inclusive do solo, vai me dar essa proporção. Só me dá somente esse indicativo aqui, mas não me dá em número. Se tá 25, se tá 22, aí a gente vai lá e calcula nessa proporção joga água e vê quantos por cento do volume, né? E aí, no caso, se você quiser acompanhar para saber. Então tá aí. Esse é um pH-grâmetro, o digital, como falei para vocês. Quando eu trago ele aqui, ó, ele vai me dar 7 novamente. Só que aqui eu já vou precisar lavar ele, de preferência com água destilada, para não comprometer o eletrodo, né? Então é isso, muito simples, gente. Aí se alguns agricultores a gente pergunta o que é pH, eles dizem, até xinga a gente. Eu sei lá que diabo é isso, né? E na verdade, o que é pH? O potencial de hidrogênio, tem tudo a ver com a cultura, tudo a ver com a produção, ok? Então esse é um passo a gente conhecer. Eu vou desligar ele aqui. Pronto. Eu vou passar rapidinho aqui no pano, mas o certo aqui é a gente lavar, viu? Como eu desliguei, ele não vai dar nenhuma interferência depois. Eu vou tirar aqui para desconectar totalmente. Então é isso, gente. É muito simples. Só que para eu cultivar, eu preciso conhecer esses fatores. Sou um agricultor, como você acabou de dizer, porém é eu que estou na base. Eu preciso todo momento estar interagindo para eu saber como lidar com aquele espaço, né? Como eu vou produzir melhor, né? E aí a gente vai seguindo. Então num aparelho desse a gente vê A gente vê o pH, vê a umidade também. umidade do solo, a gente vê luminosidade. E em algum momento você pode clicar lá que ele vai aparecer lá a umidade relativa. Só que não, aí já não dá em número, ele dá um parecer como realmente ele está. Então o que a gente está vendo na verdade é que as famílias que faz plantio principalmente de hortaliça, canteiros, é importante ter um aparelhozinho desse, porque não é uma coisa tão cara, né? Tem o outro mais barato, como a Abel falou. Em outro momento vou trazer aqui, vou mostrar a vocês, que aí você vai conhecer o analógico, que é mais barato, porém ele fica oscilando muito e não dá resultados de número. Tem uma numeração lá, mas ele fica muito assim, oscilando. Porque é bem sensível, é um ponteirinho bem sensível, ele vai, no caso, até o vento vai tirando, viu, Ivan Belo? Agora esse aqui dá precisão. Dá precisão. Então, é importante, né, para as famílias saber o pH, porque muitas vezes vocês, claro que na experiência das famílias a gente vê isso, mas é importante porque você vai estar produzindo no momento certo, em um solo agradável, em um solo com pH mesmo que a planta precisa, Então, as famílias, principalmente que faz esse plantio de hortaliça e tudo, a gente vê isso, né? Mas a questão da produção é isso que tem que ter. Então, é importante que as famílias vejam como se preparar um solo para plantar, para produzir no momento certo. Então, Abel, o que é que você orienta, principalmente, Abel, para essas famílias que vão estar produzindo hortaliça, assim, para preparar a área? Bom, é isso que eu falei inicial, viu? Primeiro, a gente precisa conhecer naquele solo, a capacidade de produção que ele tem, ver todos esses parâmetros e depois a gente começar a interagir. Ó, eu tenho aqui uma medida de serrapilheira peneirada. Era para trazer uma balança ali para a gente corrigir a questão de peso, né? Ô Rita, faz favor para mim, peça a Clara lá uma balança, aquela balança que a gente utiliza lá nas polpas. Aí você dá para perceber a questão do peso. Aqui é serrapilheira, pegue aqui por favor. E aqui está a terra vegetal. Foi tirado do mesmo local, pega as duas ao mesmo tempo. Qual das duas está mais pesada? Então a terra vegetal, ela é mais concentrada, ou seja, muito mais agila. E já a serrapilheira, a gente tem aqui mais a folha
em decomposição ou já decomposta, viu? E por isso é ideal a gente trabalhar esse material aqui para trabalhar um substrato, né? Porque o substrato é aquilo que você vai dar condição de drenagem, de nutrientes, e assim a gente consegue, né? Ok, então pronto, é isso que a gente viu sobre o solo. Vamos agora. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.